e eu vou falar sobre o racismo religioso, como a Bíblia ela trata essa prática. Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Mestre Tiotá. Meu nome é Jonathan, eu sou licenciado em hebraico, literatura hebraica, cultura e civilização hebraica. Só isso já abrange 50% da Bíblia. Além disso, dentro dessa grade, eu cursei 1 ano de grego, né, e 2 anos de latim. E por que essa informação é relevante? Porque o grego, a Bíblia, após o hebraico, ela é escrita em grego, né? E, além disso, várias traduções foram feitas em latim. Então, assim, todo o meu currículo de letras ali abrange boa parte do que a Bíblia diz. Logo, eu tenho bastante licença para falar sobre esse tópico. Bom, eu não ia falar sobre esse tema, né? Porque é um tema que tem um peso muito diferenciado e é bem desconfortável falar sobre isso. Mas eu estava na internet, né? Vendo alguns vídeos nas redes sociais, até que eu me deparei com um pregador evangélico. Ele já está há anos na mídia, né? Ele é muito conhecido, e eu acho que a problemática é porque ele é muito influente, né, politicamente e religiosamente, e daí ele utiliza, né, do dom que ele tem, né, de pregação para influenciar, né, toda a massa de fiéis, né? A gente fala de um país que é composto por a maior parte da população é cristã. E como a gente está em ano de eleições, né, eu acho que todo tipo de desinformação e tudo mais, principalmente utilizar a religião como forma de manipulação, eu não acho que é o correto a se fazer, né? Bom, basicamente esse pregador ele usa com bastante maestria, ele deve ser bem especialista mesmo na área, então ele fala sobre espiritualidades, e daí ele começa a falar sobre classes hierárquicas de anjo, e aí ele utiliza de sensacionalismo, trechos originais do hebraico e tudo mais, para, por fim, falar de sua mensagem. É uma pregação muito boa, ele tem uma ótima oratória, mas existe um problema, né, que ele utiliza e que muitas das vezes passa batido e desapercebido, mas que deve ser acusado, deve ser denunciado, que é o que a gente está falando, que é a prática do racismo religioso. Então, o problema é que ele começa a falar de práticas, né, de religiões de matriz africana, especificamente religiões afro-brasileiras. Reparem, né, eu estou falando de religiões que são legitimamente brasileiras. Então, assim, é um ataque não só à população brasileira, mas, sobretudo, à cultura brasileira também, né? E isso é crime. Ele usa nome de orixás, ele usa nome de rituais, ele usa nome de cultos, né? Como forma de demonizar, né, essas práticas que são práticas que foram resistências, né, no nosso país, né, inclusive através de um grande genocídio, né, e da escravidão que o próprio cristianismo trouxe, a Igreja Católica trouxe, né, e é uma religião que resistiu através do sincretismo religioso, né? A gente só tem o sincretismo religioso no Brasil porque houve essa opressão, essa repressão das religiões que vieram, né, de outros povos. Então, assim, né, eles já estão errados aí. Assim, eu venho de um contexto, eu sou carioca, eu venho do Rio de Janeiro, e eu nunca tinha tido, né, amizade nem contato com pessoas dessas religiões, né? Eu praticamente nasci e cresci no meio evangélico, então no Rio de Janeiro eu não tinha amizades assim, sendo que quando eu cheguei em São Paulo, muitas pessoas me acolheram e eram pessoas de religião de matriz africana, muitas pessoas me respeitaram, me acolheram, entendeu? Pessoas dessa religião. E quando eu digo acolher, é no sentido de me respeitar mesmo, por exemplo, de eu poder professar minha fé, e muitas das vezes as pessoas nem, tipo assim, usavam as fé delas, me davam toda a liberdade do mundo, entende? Nesse sentido. Então, assim, eu acho que o problema está mais nos cristãos e nos evangélicos do que foi o que eu percebi. Nós estamos em anos de eleições, né? Então eu acho que qualquer tipo de vídeo, trecho que rode, né, e que tenha esse teor, ele deve ser denunciado, né? Então por isso eu trarei dados à luz da Bíblia, né? Porque eu tenho informação para isso,
mas também trarei dados jurídicos, né, que denunciam essa prática e a condenam como crime. Então, assim, eu não sou do meio da política, mas lá na política tem pessoas que podem muito bem denunciar isso, como a Erika Hilton e outro pessoal aí, que pode pegar esses cristãos, esses crentes, que fica utilizando, né, uma linguagem afro-brasileira e demonizando a nossa própria cultura, a nossa própria, né, população. Na literatura hebraica, conforme eu sou formado, os estudiosos, para quem são os especialistas e estudiosos da área, né, o acusador, né, o inimigo, nesse caso, o adversário, a primeira aparição dele é no livro de Jó, né, e ele vem como Hassatan, no hebraico Hassatan, né, tem um artigo aí. A tradução seria como o acusador ou o adversário, né? Então, assim, é o inimigo do homem. A primeira aparição, então, nós temos no livro de Jó, né? Como o acusador. No entanto, muitos estudiosos, né, do hebraico, eles entendem que, né, essa figura, esse arquétipo, ele aparece em outras formas, como hierarquias, como figuras até mesmo humanas, mas como representação. Mas a primeira vez que ele aparece de forma direta, tendo um nome, né, sendo nomeado, é no livro de Jó, né, conforme já dito. Mas aí a consolidação desse nome, ela só se dá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo vem e começa a nomear, né, essa classe de anjos caídos. E nem mesmo ele utiliza nomes das religiões ali que ele poderia utilizar, né? Porque existiam religiões pagãs, né, que circulavam ali durante o Império, no meio da Judéia e tudo mais, e ele não utiliza esse nome. Quando a gente pega o texto original do grego, a gente vai ver nomes como, em Marcos capítulo 9, versículo 25, nós vamos ter do grego original o seguinte: Ta alalão kai kafon nema, que significa espírito mudo e surdo. Ou nós também temos outra forma. Lucas capítulo 13, versículo 11, nema astenias, que significa espírito de enfermidade. Dá pra gente perceber que Jesus, em nenhum momento, ele utiliza os nomes dos espíritos ali, né, que influenciavam a Judéia, porque a Judéia já estava assim, né, assim, respirando por aparelhos, né? Então, assim, já estava sofrendo influência de outros governos, sobretudo religioso. Então, circulava o nome de outras entidades e ídolos ali, e Jesus poderia muito bem utilizar o nome desses ídolos. E o que ele faz? Ele não utiliza. Ele utiliza pelo nome que deveria ser utilizado dentro das igrejas. Porque a igreja não é lugar de você ficar utilizando o nome da religião dos outros, entende? Uma crítica que eu faço é justamente essa, porque ele enfatiza nomes de religiões afro-brasileiras, mas por que ele não fala do budismo? Por que ele não fala de bruxaria da Europa? Por que ele não fala de outras religiões que, se a gente pegar e pensar como a Bíblia diz, como um cristão que entende da Bíblia diz, também estaria errado, entre aspas. Entende? Então o problema, ele está muito bem direcionado, né, a uma classe específica. Eu acho que essa é a crítica do vídeo. E agora a gente vai para leis, né, que denunciam essa prática, né, e que defendem, né, todas as religiões no Brasil e mostram que o Brasil é um país laico e que esse tipo de fala é crime, né? Esse tipo de pregação, ela é crime, ela não é uma expressão de fé, ela é crime, tá? Eu acho que esse é o ponto, não é uma expressão de fé. Esse pregador, apesar de ter tido uma pregação excelente, esse trecho que ele utiliza não é uma expressão de fé, né? É um crime cometido. Ele poderia sim falar sobre o que ele gostaria de falar de forma espiritual, mas ele não precisava nomear entidade de religiões alheias, né? Principalmente de religiões de afro-brasileira. Esse é o ponto. Existe outra forma de falar sobre isso sem você falar da religião do outro, né? Você não precisa atacar o outro para você afirmar o seu ponto. Esse é o vídeo. Não é ele pregar a palavra de Deus. Ele poderia pregar a palavra de Deus, ele poderia repreender o diabo,
né, conforme está dentro da Bíblia, né, eu sou conhecedor da palavra de Deus, eu não estou condenando a prática dele, eu estou condenando o fato de ele atacar diretamente uma outra religião. Entende? A briga ali, a palavra de Deus diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. É ele atacar o diabo. O diabo ele já tem nome, como eu já disse e trouxe aqui nos contextos da Bíblia como ele é nomeado, né, tanto no grego como no hebraico. Entende? Em nenhum momento você vê o diabo chamado de orixá, você vê o diabo, tá entendendo? Então por isso que é crime. Lei 14.532, 2023, equipara a injúria racial ao crime de racismo e trouxe agravante para crimes praticados em contexto de atividade religiosa. O púlpito não é defesa, é agravante. STF Re 2019. Sacrifício ritual nas religiões afro-brasileiras, de matriz africana, né, mas afro-brasileiras, é constitucional e protegido. Constituição Federal, artigo 19, primeiro. O Estado brasileiro é laico. É vedado embaraçar o funcionamento de cultos. Ok? O espírito que a Escritura descreve é espírito de sabedoria. E sabedoria convence, não coage. Ilumina e não incendeia, né? Terreiro. Ou ataca, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, para quem entende do cristianismo, o véu já se rompeu e o que estava nas trevas está vindo à luz. E às vezes essa treva que a luz revela não está nos terreiros, né? Está nos púlpitos. E para fechar, outro mandamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Sujeitáveis a todas as instituições por causa do Senhor. Essa é a tradução literal do grego, né? Em outras palavras, diz que o crente, né, o filho de Deus, ele tem que se sujeitar, né, àquilo que é instituído pela lei, né? E até o momento eu não vejo nenhuma lei que proíba, né, as práticas do evangelho, né? Eu estou no centro de São Paulo, quando eu vou ali na Sé, tem pregador pregando, né? Só falta eles pregarem no trem, só falta eles pregar no metrô. Então eu acho que o problema não é a perseguição contra os crentes, né? Na verdade são os crentes que estão perseguindo as outras religiões. E eu acho que é por isso que a gente precisa se mobilizar, porque isso não pode acontecer, né? A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela serve tanto para dar vida, mas ela também serve para dar morte, né? Ela também serve para matar, assassinar. E é o que muitos pregadores fazem. Eles utilizam o nome de Deus, assim como os cristãos antigamente faziam, né? Para assassinar, para condenar e para trazer morte. Isso que esse pregador fez é isso. E todo esse tipo de prática, além de ser mal vista aos olhos de Deus, super condenada, ela é, sobretudo, conforme mostrada nesse vídeo, crime.